Olá, sejam muito Olá! bem-vindas ao podcast. Olá, Bárbara. Sejam muito bem-vindas ao podcast Ponto C. Este é o episódio 4. Temos connosco a nossa Bárbara Oliveira, que eu gosto muito e quis muito que ela fosse nossa convidada aqui para nos falar sobre nutrição, que é o que ela sabe falar melhor. Não vou alongar muito a falar sobre a Bárbara, só quero dizer que a Bárbara é uma profissional incrível, com um humor genial, tenho adorado os teus vídeos. Uh, uma super empreendedora, super mãe, faz isto tudo com dois pequeninos. Ela faz acontecer. É daquelas pessoas que acontece, faz, é para a frente e, portanto, é um gosto estar aqui contigo, Bárbara, e quero muito que toda a gente que vê o podcast te conheça, porque é mesmo um gosto e uma honra ter-te conhecido, gostei mesmo muito e, portanto, estou mesmo feliz Oi. de estar aqui. Obrigada, Bruna. Também é um gosto estar aqui mesmo e também tenho muita, inspiras-me muito também. Acho que nós somos feitas da mesma garra. Tudo aquilo que disseste sobre mim podia ser aplicado a ti também, até na parte dos dois, não é? Das duas crianças em casa. Portanto, Sim, na verdade, lá obrigada. está, somos feitas da mesma garra, eu acho. Os meus são um bocadinho mais pequeninos, é só essa a diferença. Sim, e os fofos. Bárbara, para Obrigada. começarmos, eu gostava muito que falasses do teu início, do teu percurso até teres chegado aqui, que eu acho que é uma história inspiradora e gostava muito que falasses sobre ela. Obrigada. Então, olha, eu sou nutricionista, exatamente. Fiz a minha licenciatura em Ciências da Nutrição e eu, na altura, não gostava nada da nutrição clínica, que na verdade é o que hoje em dia eu exerço, mas eu não gostava muito daquela típica consulta com a nutricionista, não gostava muito. Então, durante imenso tempo na faculdade, eu dizia que queria ir para a área da nutrição comunitária. E, portanto, ainda no meu terceiro ano da faculdade, portanto, a faculdade são 4 anos, ainda no meu terceiro ano da faculdade eu fiz um voluntariado nas Filipinas, já nesta área da nutrição comunitária, em que, com a IASEC, que é uma associação de estudantes. E gostei muito deste voluntariado que fiz, foi só um mês, mas gostei muito e fiquei com o bichinho. E então, no quarto ano, quando teria de fazer o meu estágio curricular, decidi que queria fazê-lo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, com a FAO, e então fui trabalhar e fazer este estágio na área da nutrição comunitária. E lá está, era uma área que eu gostava muito, trabalhava muito com países, trabalhava muito falava muito e estudava muito sobre a nutrição, a desnutrição, e comecei também, continuei a ficar aqui com o bichinho da desnutrição. E então, depois de terminar a minha licenciatura e ter trabalhado na FAO durante este ano inteiro, eu decidi candidatar-me a um estágio para a Ordem dos Nutricionistas, porque nós temos que fazer um estágio para a Ordem, para sermos oficialmente nutricionistas. Decidi que este estágio então fosse nesta área da desnutrição e decidi candidatar-me a um estágio com uma organização não governamental que é a ELP. A ELP trabalha em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, e também trabalha aqui em Portugal, mas essencialmente trabalha em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, nesta área da desnutrição. E então eu decidi que queria me candidatar a este estágio. Supostamente era para ir para São Tomé, mas depois disseram-me: olha, queremos-te sim, senhora, mas queremos-te que em Moçambique. E então lá fui eu para Moçambique fazer o meu estágio em nutrição comunitária. E foram 9 meses, supostamente são só 6, mas prolongou-se e foram 9. E eu posso dizer que ainda foram os 9 meses mais duros, mas também que me trouxeram muito daquilo que eu hoje em dia sou. E portanto foi assim foi uma grande reviravolta na minha vida fazer este estágio durante 9 meses em Moçambique, onde me deparei com realidades totalmente diferentes daquelas que um nutricionista trabalha em Portugal, não é? Portanto, nós em Portugal, maioritariamente, trabalhamos na área de educação alimentar, emagrecimento, aumento de massa muscular, e eu ali, enquanto nutricionista, estava a trabalhar na área da desnutrição. E era uma desnutrição mesmo muito real. Eu vi coisas que não quero voltar a ver e que ainda hoje me mexem muito comigo. E, E depois de e ser mãe, portanto, se calhar ainda mais, não é? e depois de ser mãe, se calhar ainda mais, sem dúvida. Então, são assim, aliás, afeta muito a minha maternidade, eu acho que o que eu vivi. Tipo, Uhum. há muitos pensamentos intrusivos que eu tenho, que eu acho que isto é uma coisa clássica numa mãe, que eu sei, e porque também falo disto em terapia, que eu sei que vêm pela experiência toda que eu passei em Moçambique. Portanto, há muitas coisas daquilo que eu sou que vêm ainda de trás. No entanto, eu acho que se eu pudesse voltar atrás no tempo,
eu hoje em dia acho que diria que repetia tudo, porque efetivamente trouxe muito daquilo que eu também sou. E foi uma altura da minha vida que foi onde eu criei o meu Instagram e criei o meu blog e comecei a criar conteúdos para as redes sociais e, portanto, acabou por trazer também muito de mim ao de cima, não é? Por isso foi ótimo nesse sentido. Mas, nesta altura, eu percebi que afinal não era a nutrição comunitária que eu queria trabalhar, pelo menos de uma forma tão pesada, mas eu, enquanto estava a viver em Moçambique, vivi numa ilha, que é a Ilha de Moçambique, uma ilha que tem 2 km por 1 km, e eu trabalhava lá enquanto nutricionista e trabalhava com os outros profissionais de saúde, porque em Moçambique, normalmente quem está a trabalhar na área da saúde não é porque almejava ser enfermeiro, médico, não, é porque se calhar o sítio para estudar mais próximo era para ser enfermeiro, então acabam por ser enfermeiros. Portanto, isto acontece muito e por isso eu trabalhava muito com estes profissionais de saúde lá que não tinham muita informação do seu lado no que toca à nutrição. E tentava-lhes passar sempre esta informação. Trabalhava neste sentido com a comunidade de médica de saúde e com a comunidade em si, portanto, com as mamãs. Trabalhava muito nesta área materno-infantil, sobretudo, portanto, com bebés, com mães. E nesta altura também criei a minha página do Instagram para também partilhar com as pessoas que estavam cá o que é que eu estava a viver em Moçambique. E como obviamente era uma experiência muito diferente, os seguidores começaram a aumentar, as pessoas começaram a ter interesse, uma nutricionista em Moçambique, e comecei como que a angariar já os clientes que ia ter quando voltasse depois a Portugal, porque efetivamente já não era a área da nutrição comunitária que eu queria e queria uma coisa completamente diferente. Em Moçambique também comecei a criar assim receitas, que neste caso eram diferentes porque eram com os alimentos de Moçambique. Comecei a criar receitas, a criar assim algum conteúdo sobre uma promoção para um estilo de vida saudável e comecei, lá está, a criar aqui uma comunidade nessa altura. Pronto. Ou seja, mesmo estando a passar um dos momentos mais complicados e mais pesados emocionalmente e fisicamente, acredito que também, mesmo assim, o que é que tu fizeste? Criaste um Instagram, criaste um blog, criaste conteúdo, fizeste receitas. Ou seja, não te resignaste, não ficaste ali com pena de ti próprio. Isso eu acho maravilhoso. Claro, eu acho que isto também foi um bocadinho de distração, não é? Foi um método de distração para tudo aquilo que eu estava a viver. Eu acho que foi um método de distração para eu começar a sair um bocadinho daquela bolha. Estavas a dizer que fisicamente também me afetou e também isto traz um bocadinho da nutricionista que eu hoje em dia sou. E afetou-me porque eu, quando vivia em Moçambique, lá está, eu vivia nesta ilha de 2 km por 1 e eu todos os dias, para me distrair, ou fazia receitas para o meu novo blog, ou corria à volta da ilha e eu tinha uma coisa que era, eu não conseguia controlar nada, hoje em dia percebo porque faço terapia, mas eu não conseguia controlar nada daquilo que eu vivia em Moçambique. Então, a única coisa que eu conseguia controlar era a minha alimentação. E eu fiz uma alimentação tão rigorosa, tão rigorosa, tão rigorosa, que eu naqueles 9 meses perdi 10 quilos. A correr e nesta questão da alimentação perdi 10 quilos e vim de lá mesmo muito, muito magrinha e desnutrida, não é? Não é só magrinha, há pessoas que estão magrinhas mas que estão saudáveis, eu vim de lá não muito saudável, portanto o Instagram, as corridas, a alimentação eram coisas para eu me distrair daquilo tudo que estava a viver, mas sim, acabei por não me resignar no sentido em que já estava a pensar um bocadinho na questão do futuro. Mais não é? à frente, quando voltasses. Exato, já foste construindo um bocadinho o teu futuro, que foi o que te fez chegar aqui, não é? E agora vou pegar ali atrás no que tu falaste da construção do teu Instagram. Eu não sei quem nos está a ver se sabe, mas tu tens milhares de seguidores no Instagram, milhares de pessoas que te seguem e acreditam no teu trabalho e que se inspiram em ti, inclusive eu. Tens um programa espetacular de organização de semanal das refeições e eu queria pegar agora aqui nisto, porque eu acho que é uma coisa essencial e muito importante e que muita gente acaba por não fazer, sente falta e não sabe por onde começar, ou muitas vezes não sabe, não prioriza, talvez, e é uma coisa muito importante e tu falas bastante na organização financeira, na organização da alimentação, das compras para nós conseguirmos ganhar tempo, e tu vendes tempo, vendes saúde, vendes qualidade de vida, empoderamento, não é? E portanto
para termos isto tudo, esta organização é essencial e tu falas muito nela. E com o teu programa Organiza-te e na tua página do Instagram, fala-nos da importância da organização para a nossa saúde e para nos mantermos com uma nutrição adequada. Uhum. Eu criei o programa do Organiza-te, porque na prática, portanto, a dar as consultas de nutrição que eu dava, eu percebi que uma das coisas que tinha mais impacto no sucesso que as minhas clientes podiam ter era mesmo a organização de refeições. E atenção, porque quando nós falamos em organização de refeições, as pessoas vêm logo com a ideia de que é preciso todas as semanas fazer ali um meal prep, já com tudo preparado, portanto, com os tupperwares todos divididos com as refeições de todos os dias. Isso numa família acaba por ser altamente difícil, não é? Portanto, não é de todo isso que eu tento promover. Aliás, pode ser se fizer sentido para uma pessoa, mas não é propriamente isto que eu quero quando falo nesta questão da organização de refeições. Eu percebi, ao dar as consultas, que as minhas clientes tinham sucesso, principalmente quando falávamos aqui da parte do emagrecimento, porque se estivessem focadas e soubessem exatamente aquilo que vão comer, evitavam comer em excesso, evitavam não saber o que comer e depois terem de encomendar, evitavam haver momentos em que, ok, não tenho nada preparado, vou safar-me aqui com umas coisas cheias de molhos, etc. Ou então vou ter de ir ao restaurante e comer aquilo que há. Portanto, evitavam aqui, ou então não comer e depois ficar com muita fome para comer a seguir muito mais. E por isso evitávamos aqui uma data de erros que, na verdade, acontece nestes processos de emagrecimento e que depois fazem com que os resultados não sejam tão bons. E quando eu falo na organização de refeições, não é exato naquilo que eu estava a dizer do meal prep, é saber exatamente aquilo que vou cozinhar, quantas pessoas mais ou menos é que vão fazer estas receitas, o que é que toda a gente gosta que as receitas tenham, que também é muito importante, e posso-me organizar nos momentos em que vou cozinhar. Se eu tiver uma semana menos atarefada, se calhar posso cozinhar, por exemplo, 2 a 3 vezes. Se eu tiver uma semana mais atarefada, se calhar, sim senhora, posso fazer logo tudo de uma vez e congelar uma parte para ir descongelando depois ao longo da semana. E isto vai depender um bocadinho da dinâmica familiar, do tempo que cada pessoa tenha. Portanto, esta organização de refeições é muito importante neste sentido, para que nós consigamos saber o que vamos comer, para que nós consigamos ter mais tempo para nós, para a nossa família, para que saibamos que a composição do prato vai ser respeitada e vamos fazer uma alimentação saudável sempre também. Quais são as desculpas, objeções que tu mais ouves em relação a isto e tentar desmistificar isto? Por exemplo, eu lembro-me assim de alguém, por exemplo, dizer assim, congelar, mas eu nem tenho espaço no congelador, por exemplo. Já deve ser ouvido talvez alguma coisa desse género. Sim, mas repara, se nós formos fazer esta organização de refeições, o congelador nem é suposto estar cheio, portanto vai haver espaço para colocarmos uma travessa de bacalhau ou uma travessa de bacalhau e uma caixa com uma lasanha, portanto à partida não é isso. Tu não precisas de comprar carne, peixe ou o que for para pôr no congelador para o mês todo, podes ir preparando semanalmente ou quinzenalmente e não precisas ter tudo cheio, não é? Não, de todo. Eu acho que o típico português é essa pessoa, não é? Que tem o congelador todo cheio de coisas. Cheio é que é bom. Sim, exato, cheio é que é bom. Pronto, e eu percebo que isto vem uma mentalidade mais de antigamente, não é? Que significa que tem ali comida sempre, eu percebo perfeitamente. Mas efetivamente temos de perceber que, até por uma questão energética para o nosso que é bom que ele não esteja apinhado de coisas. Portanto, eu chego sempre ao final da semana com o frigorífico vazio. O meu namorado até goza comigo sempre, a dizer, não temos nada em casa, mas a verdade é que não precisamos. Pronto, nesta altura já não é necessário. Agora eu amanhã vou às compras e já volto a encher o frigorífico. E eu acho que é mesmo muito importante que as pessoas tenham esta noção de que lá está, não é preciso ter isto tudo cheio de coisas, é preciso ter aquilo que nós de facto precisamos. Porque se nós formos às compras e comprarmos aquilo que precisamos, não vai haver momentos em que apetece mesmo uns cereais disto ou daquilo, e vai haver, pronto, e vão comer, ou vai as bolachas, e vai haver, se comprarem aquilo que precisam efetivamente, e atenção, porque não é preciso comprarem coisas que não gostam, podem comprar coisas que gostam, mas têm de ser alinhados com um estilo de vida saudável e dentro de uma alimentação saudável também. Outra desculpa que eu ouço muitas vezes é duas, aliás, que é não tenho tempo, mas a verdade é que eu estou a tentar tirar tempo, portanto estou a tentar dar tempo, aliás, estou a tentar dar tempo através desta organização,
E a outra é a criatividade, é uma questão de criatividade. Eu não sei o que é de cozinhar, já não sei que ideias é que tenha para cozinhar. E isto é o que eu tento responder através do meu programa, explicar como é que podem fazer esta organização e dar todas as receitas com a criatividade, não é? E quem diz no meu programa diz também no meu perfil do Instagram, porque uma pessoa vai ao meu perfil do Instagram e consegue fazer milhares de menus semanais. Tem muitas receitas, sim. Tem muitas ideias. E lá está, eu vou seguindo muito e comecei também a fazer alguma preparação semanal das minhas refeições e comecei a ter uma alimentação muito mais regrada e saudável e sinto realmente uma diferença muito grande. Primeiro porque não há aquela ansiedade diária do que é que vais fazer, não é? Só o facto de chegar a casa e saber que já temos comida feita, que é só aquecer, que bom, É mesmo, não é? sim, é um alívio, exato, sem dúvida. E agora, outra pergunta que eu tinha para te fazer era: nós vamos ter muita gente acima dos 40 anos a ver-nos. Os clientes da Zúria são clientes já mais maduras, acima dos 40 anos, e que sentem que o metabolismo está diferente. Nós ouvimos também muitas queixas do nosso lado a dizer: Bruna, mas eu quase nem como, ou como muito pouco, e eu parece que engordo com o ar. O que é isto? Como é que nós podemos explicar isto? Então, a menopausa efetivamente provoca aqui muitas mudanças físicas, hormonais no corpo, que acabam por ter muito impacto na nossa saúde. E existem aqui várias coisas que estão a afetar depois a resposta para a alimentação. Portanto, as oscilações hormonais é sem dúvida nenhuma uma delas, não é? Existe aqui a queda dos níveis de estrogênio, que é a principal causa dos sintomas todos da menopausa, e isto acaba por também causar algumas alterações de humor, fadiga, que consequentemente podem responder como necessidade, se calhar, de comer assim algumas coisinhas mais doces ou outras coisas menos interessantes, não é? Para dar-nos ali aqui algum ânimo, sim. Outra coisa é essa questão de sentirem que as pessoas muitas vezes sentem que o metabolismo está mais lento e existe um ganho de peso mais natural. Isto acontece também muito porque lá está, com a redução do estrogênio, o metabolismo tende um bocadinho aqui a desacelerar, o que facilita o ganho do peso, especialmente na questão na região, aliás, abdominal. No entanto, o que é que podemos fazer para contrariar isto? O nosso metabolismo também fica lento nesta altura porque nós acabamos por perder alguma massa muscular, não é? À medida que envelhecemos, perdemos alguma massa muscular. Quanto mais massa muscular nós tivermos, mais acelerado é o nosso metabolismo. Isso significa o quê? Que quando eu estou parada, se eu tiver mais massa muscular, eu vou gastar mais energia, mesmo estando parada, do que uma pessoa que esteja ao meu lado, que também esteja parada e que não tenha tanta massa muscular como eu. Estamos as duas paradas, não estamos a fazer absolutamente nada, mas eu tendo mais massa muscular estou a gastar mais energia e, portanto, o meu metabolismo está mais acelerado. Isto é, então, aquilo que eu comi é como se fosse queimado mais facilmente. Não é literalmente assim, mas é só para explicar aqui de forma mais básica. Exato, e portanto é muito importante focarmos-nos nesta massa muscular e para isto há duas coisas essenciais: a prática de exercício físico, obviamente, e uma alimentação saudável, rica em proteína, rica em hidratos de carbono, de preferência hidratos de carbono complexos e... Hidratos? Exato, rica, já estou com a tua amiga. Exato. Hidratos de carbono complexos, sim, mas nas alturas certas e nas quantidades certas. Claro. Ok? Porque os hidratos são muito, muito importantes. Não os devemos cortar na nossa alimentação porque são a nossa principal fonte de energia e porque se tirarmos os hidratos da alimentação, a redução do peso não vai ser vai acontecer, mas não é da forma saudável. Vamos perder água, vamos perder massa muscular, muito importante nesta fase. Portanto, é mesmo importante que eles se mantenham. Agora, nas alturas certas e nas quantidades certas. Como eu estava a dizer, existem dois tipos de hidratos de carbono. Os complexos, que são constituídos por mais do que 2 moléculas, e são estes que nós devemos optar, porque nos vão dar uma saciedade mais prolongada no tempo, nos vão deixar mais saciadas e que não vão dar um pico de açúcar tão elevado. E os hidratos de carbono simples, constituídos apenas por 2 moléculas, que normalmente nos dão um pico de açúcar no sangue mais elevado, gastam-se mais rapidamente, não ficamos tão saciadas ao longo do tempo. E nós devemos priorizar a alimentação com os hidratos de carbono complexos. Também existem alimentos com hidratos de carbono simples que trazem outros nutrientes interessantes. Por exemplo, a fruta tem hidratos de carbono simples, que é a frutose, mas como a fruta também traz fibra,
vitaminas e minerais, acaba por ser um alimento interessante. A fibra também é um hidrato de carbono, é um hidrato de carbono complexo que não vai ser absorvido pelo nosso corpo e que nos também ajuda a dar a sensação de saciedade. Portanto, só o facto de ter fibra também já ajuda a equilibrar o tal pico de açúcar do sangue que a frutose fosse ter. Portanto, é Exato. sempre uma boa opção a fruta. Por isso, nós, sim senhora, devemos incluir os hidratos de carbono, simplesmente devemos saber em que alturas e na quantidade certa. Lá está, a proteína é mesmo muito importante numa questão de preservar aqui a nossa massa muscular e até potenciar a sua construção para que haja esta questão de competirmos com esta desaceleração do nosso metabolismo nesta fase. São aqui duas coisas muito importantes. E, falando já agora dos dois principais macronutrientes, o terceiro macronutriente é a gordura e também devemos incluir a gordura na nossa alimentação, obviamente que as gorduras saudáveis, não estou a falar da manteiga nem dos óleos, estou a falar obviamente de gorduras saudáveis, peixes ricos em gorduras saudáveis, a gordura do abacate, do amendoim, portanto gorduras que são interessantes e que nos fazem bem, até porque uma das coisas que acontece na menopausa é alterações no colesterol, portanto a menopausa pode aumentar os níveis de colesterol mau e diminuir os níveis de colesterol bom, portanto isto ajuda a promove ali o risco de doenças cardiovasculares. Então uma das coisas que nós temos de fazer é exatamente privilegiar as gorduras boas na nossa alimentação e tentar evitar os alimentos processados e ricos em gorduras menos boas. Uhum. No que toca aqui à parte da alimentação, há mais outras coisas que nós podemos fazer, que é, portanto, na altura da menopausa, existe aqui um risco aumentado de osteoporose, porque o estrogênio ajudava a proteger os ossos e já que ele reduz, então pode haver aqui esta possibilidade de haver alguma quebra e a densidade óssea não está tão eficiente. Portanto, é muito importante trabalhar nesse sentido e incluir aqui alimentos ricos em vitamina D, em cálcio, e portanto devemos optar, por exemplo, temos o leite e os derivados, os vegetais de folha verde escura, o tofu, estes alimentos são fontes de cálcio e garantir que apanhamos muito sol, também para termos aqui uma boa quantidade de vitamina D que também ajuda aqui nesta questão da densidade óssea. Isto é super importante. Acho que são assim três principais coisas a nível de nutrientes que nós devemos ter na cabeça. Exato. Pois, claro que há várias coisas que nós podemos e devemos continuar a fazer, não é? Para minimizar aquelas oscilações de peso que possam estar a acontecer nesta fase. Por exemplo, a ingestão de fibra, que, como eu estava a dizer, a fibra é um hidrato de carbono, é muito importante até para manter a saciedade e para estarmos reguladas a nível de trânsito intestinal, portanto, e para também controlar os tais níveis de açúcar no sangue, como eu tinha dito. E as fibras estão presentes nos alimentos como os cereais integrais, a fruta, os vegetais, as leguminosas, devemos ter as sementes presentes estes diariamente na nossa alimentação e mantermos-nos hidratadas, sem dúvida que também é muito importante. Portanto, tentarmos aqui balançar com toda a nossa alimentação, mas também a questão da água e mantermos-nos hidratadas, irmos bebendo água ao longo do dia, também para o bom funcionamento do nosso metabolismo, para a questão do inchaço, para melhorarmos a digestão. Sem dúvida que também é muito importante ali a quantidade de água ideal. Eu normalmente recomendo pelo menos 1,5 litros, mas isto pode variar consoante a pessoa, sem dúvida. Exato. E a nossa alimentação, a nossa comida portuguesa, não é propriamente uma comida leve. E a maior parte das pessoas está muito habituada a este tipo de alimentação e alterar este tipo de alimentação, por exemplo, falaste em utilizar o abacate como fonte de gordura. Isto pode ser um bocadinho mais complicado para pessoas, por exemplo, mais velhas, não é? De fazer esta alteração. Como é que dentro da nossa alimentação mais tradicional se pode colmatar, usando as coisas tradicionais, o azeite, sendo o azeite basicamente a única fonte de gordura, por exemplo, será com as quantidades ou tem mesmo que haver alteração dos alimentos? Se nós formos a pensar, a alimentação portuguesa é uma alimentação mediterrânica e a dieta mediterrânica é uma das mais aconselhadas a nível mundial. Portanto, se nós respeitarmos uma alimentação portuguesa, nós até estamos a fazer uma alimentação saudável, porque a alimentação portuguesa tinha muitos vegetais nas refeições, tinha muitas leguminosas. Se nós formos a ver aquelas refeições mais portuguesas, ranchos, por exemplo, ainda estou-me a lembrar disto porque vi hoje
no menu semanal do meu filho que hoje ia ser rancho. E acho que leva couve, grão, não é? Sim, Carne, massa. carne e a Claro, massa. é uma refeição, se nós formos a pensar, pesada. Porquê que é pesada? Porque tem a massa, porque tem o grão, porque tem uma carne e a carne se calhar é das carnes vermelhas e portanto acaba por ser um bocadinho menos interessante. Mas, por outro lado, acaba por ter tudo aquilo que nós precisamos, que é fonte de proteína, através da carne. Se nós comermos carnes vermelhas uma vez por semana, tudo bem, não é? Pronto. Acaba por ter a massa, que é fonte de hidratos de carbono, as leguminosas, que também têm hidratos de carbono e proteína, e portanto são uma boa opção. A couve, portanto, acaba por ter um bocadinho tudo aquilo que nós achamos interessante. Agora, a questão está na confecção, na forma como o fazemos, não é? Como estavas a dizer. Portanto, se aquele rancho for feito em muita gordura, em banha de porco, não faço ideia de como é que se faça, Acho que não. então aí não é interessante, claro. Mas se for feito de uma forma saudável, com quantidades reduzidas de gordura, utilizando se calhar um bocadinho de azeite, tentar não cozinhar muito o azeite e podendo adicionar, por exemplo, mais na parte mais final da confecção, à partida nós conseguimos fazer uma alimentação típica portuguesa, mas à mesma saudável, que contenha tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, os vegetais, fonte de fibra, a fonte de proteína e a fonte de hidratos de carbono. Agora, temos é de balançar as quantidades de cada uma. Exato. Sim. As quantidades que se põe no prato e as quantidades que se vai comendo também ao longo do dia. Isto fora das refeições, não é? Que se calhar é um dos maiores erros das pessoas não comerem fora das refeições. Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa e de como é que é a rotina diária de cada pessoa. Na minha opinião, eu acho que faz muito mais sentido haver várias refeições ao longo do dia e menores. Aliás, é um dos conselhos que eu dou nesta altura da menopausa, é mesmo fracionar as refeições, portanto, comer em porções mais pequeninas ao longo do dia, até para controlar os níveis de açúcar no sangue e evitar a sensação de fome intensa, porque se nós comemos muito numa altura do dia, vamos ficar saciados e depois de repente dá-nos muita fome e vamos comer muito ao jantar também. Então, muitas vezes isto acontece, que é comemos muito ao almoço e muito ao jantar e ficamos durante o resto todo o tempo sem comer. E não faz sentido, faz mais sentido até para o nosso organismo comermos pouco ao pequeno almoço, ali um lanchinho à meia da manhã, almoço controlado, um bocadinho ao lanche da tarde e um bocadinho ao jantar. E se calhar quem me está a ouvir e faz só 2 refeições pensa, ai que horror, eu não consigo comer tanto. Está tudo bem. Se fazes 2 refeições, se calhar podes começar a fazer 3. Se fazes 3, podes começar a fazer 4. Podendo aumentar assim aos poucos, acho que é uma das coisas que nós podemos fazer sem dúvida nesta fase. E eu tenho muitas pessoas em menopausa em consulta, ou já tive em tempos, que me diziam, eu não consigo comer muito à noite, mas depois eu ia perguntar o que é que comiam e comiam, por exemplo, pão. E isto não faz sentido. Se querem uma coisa leve, então vamos tentar meter uma coisa leve, mas pão acaba por não ser uma coisa propriamente leve, não é? Ou pelo menos o nosso organismo não o vê dessa forma. Podemos, sim senhora, comer a sopa, podemos acompanhar com, por exemplo, um bocadinho de carne ou de peixe, porque a proteína é muito importante nesta altura, e podemos, se calhar, acompanhar com um bocadinho de uns hidratos de carbono mais leves, por exemplo, um bocadinho de quinoa, aliás, até arroz ou massa, desde que não seja em quantidades gigantes. Mas se estarem a comer pão com manteiga, portanto, uma torrada e uma sopa, não é interessante, nem é nutricionalmente adequado para esta fase. E isto é um dos maiores erros que as pessoas fazem nesta altura. À noite se sentem comer uma sopa e um pãozinho que já ficam bem e que foi pouca quantidade, não é? Mas Exato. depois acaba por não ser uma quantidade interessante, não é interessante. É pouco, sim, mas não é interessante. não ser propriamente nutrientes interessantes, porque na verdade acaba por ter um pão, que é um hidrato de carbono, e muitas vezes o pão branco é um hidrato de carbono que traz ali um pico de açúcar no sangue, que não tem fibra e portanto não é assim tão rico para aquilo que nós queremos nesta fase. Pois. Eu há pouco estava a falar da questão de algumas trocas nutricionais e esqueci-me de referir uma coisa que também é importante e que muitas vezes fala nesta parte da menopausa, que são alimentos ricos em fitoestrogénios. Uma vez que o estrogênio acaba por ser reduzido, os fitoestrogénios acabam por ter um comportamento semelhante e, portanto, nós podemos incluir estes na nossa alimentação para minimizar os sintomas da menopausa, por exemplo, como aquelas ondas de calor que existem. Que alimentos é que são fontes de fitoestrogénios e que nós ouvimos falar muito? A soja e os seus derivados, portanto, o tofu, o tempê, a bebida de soja, a linhaça, as sementes de sésamo, que fazem o tahini, e as leguminosas. Se nós incluirmos estes na nossa alimentação, também pode ser interessante nesta fase. Sim, ia-te perguntar isso há bocado e depois também me passou.
E olha, chegamos ao fim. Passou a Boa! correr. Passou a Passou a correr correr. mesmo. Foi muito interessante. Acho que este tema Ótimo. é um tema mesmo muito, muito interessante e que eu acho que as nossas clientes do Uria também vão gostar de ouvir. Eu espero que te contactem depois também para conseguirem ter o exterior e o interior todo trabalhado e todo em pé, porque eu acho que é realmente muito importante, a nutrição e principalmente nesta fase em que não é tão fácil nós Uhum. comermos, e comermos bem e mantermos-nos bem. Porque nós, quando somos jovens, acaba por ser mais fácil, não é? Claro, é Porque verdade. comemos bem ou comemos mal, o corpo vai reagindo mais ou menos bem. Depois de uma certa altura é que realmente o corpo já não reage como nós nos habituamos a que ele reagisse e mantemos os mesmos hábitos e estraga tudo, principalmente a nível emocional, não é? Porque depois Uhum. isto afeta-nos bastante, afeta bastante as mulheres a nível emocional, verem o corpo ter alterações tão grandes Alterações, sem dúvida. e a saúde. Isso, óbvio, não é? A saúde depois fica toda comprometida se não tivermos uma Comprometida. boa alimentação. Claro, Bárbara, sim. muito obrigada por teres aceito o convite Obrigada eu, Bruna, de estar mesmo. aqui, pela tua partilha, foi muito interessante. Um beijinho e vamos falando. Um beijinho muito